Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é o Espírito Santo e a armadura de Deus. O texto bíblico está no livro de Efésios, capítulo de número 6, do versículo 10 ao versículo de número 20, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra da confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar a palavra do Senhor. Amados de Deus, temos 3 objetivos hoje. O primeiro é identificar as armas espirituais que constituem a armadura de Deus. Segundo objetivo é saber como proceder diante dos embates espirituais no cotidiano da vida cristã. E terceiro e último objetivo é vencer os ataques de Satanás pelo revestimento da armadura espiritual. Pois bem, queridos, Cristo está em mim e eu estou nele. Essa é uma frase do apóstolo Paulo, mas na verdade, quando vestimos toda a armadura de Deus, colocamos a totalidade da identidade, eu em Cristo e Cristo em mim. O apóstolo Paulo admoestou dizendo o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, versículo 10. Quando colocamos a natureza de Cristo Jesus e a sua identidade, concordamos totalmente com o seu domínio sobre nós e vestimos-nos espiritualmente por dentro e por fora, da cabeça aos pés, com a sua presença e com o seu poder. Essas virtudes, e isso tem que ficar bem claro, não são sinais do nosso poder ou da nossa autoridade espiritual. Em vez disso, são um reconhecimento do poder e da autoridade de Cristo. Essas peças da armadura não têm a ver conosco ou com o que nós podemos fazer para nos proteger, não. Elas têm a ver com Jesus e com o seu poder. Colocar toda a armadura de Deus tem a ver com estar em Cristo e ser revestido com o Espírito Santo do Senhor. Pois bem, o primeiro ponto da nossa lição, ele fala sobre a armadura sendo indispensável ao cristão. O tema batalha espiritual é habitual na vida do cristão. Afinal, o inimigo da nossa alma está constantemente buscando oportunidades para nos desviar dos caminhos de Deus. Quem fala isso é 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios,
Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, a pergunta é: como podemos resistir às investidas do diabo? Estudaremos nessa lição a chave para a vitória nas batalhas espirituais, as armas que compõem a armadura de Deus. E o cristão é um dever conhecer e manusear adequadamente essas armas fornecidas pelo Espírito Santo, pois se constituem condição imprescindível para a vitória no embate espiritual do seu cotidiano. A presença, amado, majestosa do Espírito Santo em cada cristão traz inesgotável suprimento de vigor físico, mental e também moral para a efetiva resistência ao mal. Quem fala isso é o escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20 e 21. Ele diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, o qual seja a glória para sempre. Amém. O segredo, ou o nosso segredo, nesse caso, é permanecer debaixo da influência e domínio de Deus. Tiago fala isso no capítulo 4, versículo 7, e Paulo fala aos Efésios no capítulo 6, 13. Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele, fugirá de vós. Paulo falando aos Efésios, capítulo 6, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Meu irmão, que coisa gloriosa! Então veja que, ao aludir ao legionário do exército romano, Paulo apresenta as 6 poderosas armas que formam uma armadura espiritual para o soldado cristão enfrentar o império das trevas. Ei, se liga, não tem como enfrentar o império das trevas sem as poderosas armas que formam a armadura espiritual. Não tem como. E a primeira peça é o cinto da verdade. Então Paulo, ele utiliza elementos da armadura militar para ilustrar o revestimento espiritual necessário ao cristão. O primeiro elemento da armadura espiritual é a verdade, meu irmão. Ou seja, fidelidade, lealdade, integridade. O item corresponde ao cinto que prendia todas as demais peças ao corpo do soldado. É uma citação, na verdade, da profecia messiânica de Isaías, ao dizer que a verdade será o cinto usado pelo Salvador. Isaías 11, ele diz: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos teus rins. A verdade é considerada fundamental pelo apóstolo Paulo. Efésios 4,15, ele vai deixar isso claro. Sabe por quê? Porque um cristão desonesto não pode esperar resistir ao pai da mentira, o diabo. João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. A verdade em questão aqui também é a integridade.
demonstrada por meio da autenticidade e da honestidade. E quem fala isso é o apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, 21, e quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 4, 8. 2 Coríntios, ele diz: pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. E quando ele fala aos Filipenses, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aí a segunda peça da armadura é a couraça da justiça. Então veja que na armadura, a couraça era uma peça de proteção dos órgãos vitais e da parte superior do abdômen. A aplicação dessa peça à justiça ou à retidão aponta para o ato de Deus em tornar-nos retos, perdoados em Cristo por causa da nossa frágil condição espiritual. Isaías 64:6 fala sobre isso, e Romanos 3:23 fala. Isaías diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Aleluia! Aí Paulo, falando aos Romanos capítulo 3, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ei, meu irmão, o Espírito Santo é quem nos reveste com a couraça quando nos convence da justiça que Jesus cumpriu em si mesmo ao morrer na cruz. João capítulo 16 fala isso. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Aí nós temos o segundo ponto da nossa lição, que fala que a armadura é fundamental. Então veja, devemos buscar o revestimento da armadura de Deus também para levar a sua palavra aos perdidos. Paulo relata que além de estarmos preparados para resistir às investidas do diabo, precisamos da armadura para anunciar o evangelho àqueles que não conhecem. Você está vendo como a armadura é importante? Até para ministrar, né, aqueles que não conhecem a palavra, precisamos da armadura. A evangelização do mundo é uma das prioridades, amados, apresentadas pelo Espírito Santo à igreja. Por meio dessa ação, apresentamos o plano de salvação às pessoas. Não só o plano de salvação, mas o executor do plano da redenção, aquele que produz regeneração do pecador. E quem fala isso é João, capítulo 3, do 3 a 8, Tiago, capítulo 3, e também Hebreus, capítulo de número 9. Aí nós temos o outro item, né, que é o calçado do soldado. No texto fala: calçando os pés com o evangelho da paz. Ou seja, os soldados romanos calçavam sandálias reforçadas para percorrer longas distâncias. No grosso solado havia grandes travas que firmavam seus pés no chão. É como hoje, né? O jogador de futebol, ele usa a chuteira, né, que tem as travas, e ali as travas servem para prender, né, o seu pé no gramado. Então o apóstolo Paulo, ele descreve o ato de calçar os pés aplicando ao processo de evangelização. Portanto, os cristãos devem calçar as sandálias do evangelho a fim de cumprir a grande comissão. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Quando os cristãos
assumem o compromisso de avançar com o propósito firme de realizar missões, promove-se no mundo a paz real. E é isso que diz Isaías 52:7. Temos que lembrar sempre de que anunciar o evangelho, meu irmão, não é uma opção para o cristão, é uma obrigação. Não tem essa de acordar, né, mal-humorado, né, aborrecido com algo e dizer: ah não, hoje eu estou aborrecido, não vou falar de Jesus para ninguém. Ou então, não, hoje eu estou bem, estou feliz, hoje eu quero encontrar alguém para falar de Cristo. Não é assim que funciona. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 16, ele diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então veja que anunciar o evangelho, pregar para os perdidos, é uma obrigação do cristão. A outra peça é o escudo da fé. O escudo era retangular, né, feito de madeira, recoberto por couro, usado pelo soldado romano, e consistia em uma arma de proteção grande o suficiente para proteger todo o corpo do soldado. De quê? Das flechas incendiárias lançadas pelos arqueiros do exército inimigo. Essa vívida descrição tem uma relação, né, bem próxima com o papel protetor da fé, que disse o salmista no Salmo 5, versículo 12: pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Agora, é claro, óbvio, que dúvidas, né, e questionamentos sobre a vontade de Deus deixam o cristão vulnerável aos ataques do inimigo, e é isso que diz Mateus capítulo 14, 31, Tiago 1, versículo 6. Vamos ler Mateus capítulo de número 14, diz assim, 14:31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aquela passagem que Pedro está caminhando, Jesus chama ele começa a caminhar sobre as águas e ele sente o vento forte, olha para as ondas, vê as ondas muito altas, né? Ele fica com dúvida e começa a afundar. Aí nós temos também Tiago, capítulo 1, versículo 6, que diz: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Ei, meu irmão, escute isso que eu vou dizer. Satanás, ele aproveita essas brechas para enfraquecer os cristãos e levá-los à apostasia. É isso que Paulo fala escrevendo a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. E a pergunta é: de que forma Satanás leva os cristãos à apostasia? E eu vou responder: sugerindo propostas pecaminosas que se alastram como fogo em madeira e resultam no esfriamento espiritual do indivíduo. Mas eu glorifico a Deus porque o apóstolo Paulo reafirma o poder do Senhor em guardar os seus e edificá-los na fé. Além disso, Jesus também promete galardoar os fiéis, Hebreus 11, pois ele tem grande prazer, irmãos, quando eles, né, se dirigem à presença dele com confiança. É isso que João diz no capítulo 5, versículo 46 e 17 e 20. Nesse sentido aí, fé é sinônimo de entrega total. Entregar o quê? O coração, o pensamento, a vida, enfim, tudo que temos e fazemos, precisamos entregar ao Senhor. O que diz a palavra? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. A palavra também diz: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim.
Também diz a palavra: e quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, ou o terceiro tópico, que diz que a arma ela é convincente, meu irmão. Para manter-se íntegro em sua caminhada, nós precisamos estar convictos da nossa salvação, pois ela nos mantém focado na maior recompensa que alguém pode receber. Sabe que recompensa é essa? Estar ao lado de Jesus no céu. João 14 diz: e quando eu for vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver. Aleluia. Estais vós também, irmãos. Além disso, o cristão deve usar a melhor arma de persuasão que existe, a palavra de Deus. Quando uma pessoa é alcançada pela palavra, o Espírito Santo age em seu coração, atingindo uma profundidade inimaginável. Sabe aonde a palavra vai? Na sua alma. Aí nós temos a outra peça, descrita pelo apóstolo Paulo, que é o capacete da salvação. O capacete, ele protege o cristão da degradação do pecado. A fonte paulina, na verdade, é o profeta Isaías, que descreve o Messias, que traz o elmo da salvação na sua cabeça. E Isaías 59:17, pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Então veja que o cristão deve tê-la sempre em sua mente, meditando sobre o seu significado e sobre o grande privilégio de ter seu nome escrito no livro da vida. O capacete da salvação, ele constitui em uma peça fundamental da armadura, uma vez que protege a cabeça do soldado durante o combate. Na guerra, nós sabemos perfeitamente que golpes na cabeça são sempre fatais. Psicologicamente também, muitas batalhas são ganhas e outras perdidas aonde? Na mente. Paulo fala isso escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 6. Por isso, tanto a cabeça como o cérebro precisam de proteção. Por isso que Paulo fala aos Filipenses capítulo 4, versículo 8, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensa. E nós temos a espada do Espírito. A espada é a única arma de ataque na descrição paulina das armaduras de Deus. Todas as demais possuem natureza defensiva. A palavra de Deus, como a espada do Espírito, significa que o Espírito Santo, primeiro, torna a palavra eficaz, ativa e vigorosa na vida do cristão. João 6, versículo 63. Também, a palavra sonda os pensamentos e propósitos do coração do homem. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e apta para discernir as intenções do coração do homem. A palavra também interpreta a palavra de Deus, ensinando-nos, seus estatutos. João fala sobre isso, 14:26, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra também determina a conduta ética moral a ser praticada pelos homens. Romanos 8, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ei! A cada cristão foi dado o poder de Deus para lutar
e vencer pela observância da sua palavra. Na lógica divina, obedecer é sinônimo de vitória. 1 Samuel 15:22. Melhor é obedecer do que sacrificar. A tentação, né, que é a provocação, a incitação ao erro, devemos responder com a palavra de Deus, como fez Jesus ao ser tentado no deserto. Por 3 vezes o mestre valeu-se da palavra de Deus para vencer Satanás. Ele disse em todas as vezes, está escrito, olha aí Mateus 4:4, 4:7 e 4:10. A palavra de Deus nos conduz à santificação, Hebreus 12:14. Nos conduz à perfeita adoração, Hebreus 13. E a não colocarmos, né, nossa esperança na incerteza das riquezas. Paulo fala isso aos Timóteos, capítulo 6. Enquanto estava no deserto, Cristo usou a palavra do Espírito para derrotar as investidas do inimigo. Jesus disse, está escrito. E é interessante observar que Satanás também pode citar a palavra, né? No texto fica muito claro isso. Mas ele não faz de maneira correta. Ao contrário de Jesus, o diabo tenta usar a palavra para nos confundir. E o outro ponto da nossa lição vai falar da armadura, que é uma imagem de Jesus. Em certo sentido, a armadura de Deus, ela é sim, de fato, uma imagem de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é a verdade, João 14. Ele é a nossa justiça, 2 Coríntios 5. Ele é a nossa paz, Efésios 2. Nossa fé só é possível por causa da sua fidelidade, ou da fidelidade dele. Paulo fala isso aos Gálatas, capítulo 2. Ele também é a nossa salvação, Lucas 2. Ele é a palavra de Deus, João, capítulo 1. Isso significa que quando aceitamos a Cristo, também aceitamos a sua armadura, meu irmão. Aleluia! Nós recebemos a armadura. Paulo disse aos romanos como fazer uso da armadura, Romanos 13. Isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando estávamos na fé. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz, diz o texto. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, bebedeira, desonestidade, dissoluções, nem contenda e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. Então, veja que nesse texto aí, o apóstolo Paulo nos esclarece como usar a armadura. Primeiro, eu preciso despertar, é o que diz o texto. Segundo, eu preciso deixar o pecado, as obras da treva, e revestir-se das armas da luz. Depois, fazemos isso, né? Como? Revestindo-nos do Senhor Jesus Cristo. Pela fé, colocamos a armadura e cremos que Deus dará a vitória. No momento da salvação, vestimos a armadura de uma vez por todas. No entanto, devemos nos apropriar dela dia após dia. Quando o rei Davi tirou a armadura e voltou para o palácio, ele se colocou em mais perigo do que se tivesse no campo de batalha. Escute isso. Nunca estamos fora do alcance dos ardis de Satanás, de modo que jamais devemos ficar sem a armadura completa de Deus. E eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos: precisamos, nesses últimos dias, nos revestir com a armadura de Deus. Afinal, somos a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O Senhor tem convocado cada cristão para defender como seus soldados os valores do reino de Deus. Por isso, não podemos ficar apenas no conhecimento das armas espirituais. Devemos usá-las, a fim de que possamos lutar, resistir e, por fim, vencer o pecado que tão de perto nos rodeia cotidianamente.
mente, como diz Hebreus 12, versículo de número 1. Que Deus, Ele, irmão, nos abençoe. Nós somos combatentes espirituais e precisamos estar equipados para essa batalha, como soldado romano, né? Usado aí por Paulo na ilustração. A salvação, a justiça, o evangelho, a palavra, a fé, a paz são poderosas armas nesse combate. Ei, a pergunta para terminar é: você está preparado para resistir às ciladas do diabo? Revista-se e fique pronto para a peleja. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.